Muito obrigado por vocês estarem aqui. Pastora Daniele Gonçalves, psicóloga Gisele Ferreira, pessoas com quem eu andei, né? A Dani eu conheço há muito mais tempo que a Gi, eu conheci a Gisele tem menos tempo. Então a gente caminhou muito junto, a gente chorou um bocado junto, a gente orou junto, cantou junto e a gente continuou aí firme e forte. A Gi também, a gente se encontrou num ambiente de Deus, assim, né? A gente não andou tão perto, mas a gente andou no mesmo ambiente por muito tempo e eu vi a Gisele crescendo e fazendo a faculdade que ela queria e se formando, e a alegria que ela sentia lá eu sentia daqui. Então quero muito agradecer por vocês estarem aqui. Eu estou muito feliz, muito honrado por vocês terem aceitado esse convite para essa conversa. Tá bom? Vocês querem falar alguma coisa? Eu quero agradecer o convite, né? Eu estou honrada por você ter feito o convite. Né? A honra é minha, né? Por você ter pensado em mim. E é algo assim, assim importante, especial, né? Porque significa que a nossa história marcou um ao outro, né? E ela não acabou. Marcou a minha história, eu marquei a sua e ela não acabou e continua aí. Bem legal. Estou muito feliz, muito mesmo. Gi, obrigado por você ter separado o seu tempo tão precioso, como profissional, como amiga também, né? Para poder estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho, tá bom? Ah, sim, obrigada aí pelo convite. Sempre quando alguém me faz um convite, solicita, né? Eu vejo, tento atender todas as demandas, né? Algumas a gente consegue, outras não, né? Mas é sempre bom poder falar um pouquinho, até do tema de hoje, que é muito importante, né? O amor próprio, o amor em si, né? Em todo o contexto que abrange, ainda mais falar, né, nessa conversa, né, que se estabeleceu e tudo, para a gente poder compartilhar um pouco, né, da história, né, do como o amor une, né, porque se a gente está aqui é porque esse amor, de alguma forma, uniu a gente também, né, que a gente está se dividindo, que a gente está completando, né, seja o amor entre irmãos, o amor entre amigos, né? Ou só pelo simples fato da gente ver o outro desejando alguma coisa, conquistando, e a gente fica de um lado do outro, vendo, né, o crescimento, tudo que vai acontecendo, a gente também fica muito feliz. E eu imensamente feliz por estar aqui gravando com vocês. A Dani eu não conhecia, estou conhecendo agora, mas assim, de todo o aspecto que eu te conheço já há um tempinho, e a gente, quando fala do amor, né, a gente consegue identificar até nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, esse amor recíproco, essa amizade e esse carinho. Amém. Vamos lá. Eu sempre separo aqui para o início dos nossos episódios um texto, né, que se refere um pouquinho àquilo que a gente vai falar. E eu encontrei esse texto que dizem, né, todos, em todo lugar que eu olhei, disseram que é do Chaplin. Então, assim, se não fosse, se vocês souberem que não é, já pode falar agora, mas enfim, todos os lugares disseram que foi ele que escreveu. Então, ele é maior, eu separei, vocês veem que aí tem um parênteses com pontos suspensivos aí, é porque eu cortei porque ele é muito grande. Mas eu queria ler para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre isso. Saber viver. Em alguns lugares também, eles dão um título como Quando Me Amei de Verdade. Então, eu não sei qual dos dois é o título, mas enfim. Dizem que é do Chaplin e dizem que o título é esse. Então, vamos lá. Saber viver. Quando me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento exato. Então, eu pude relaxar. Hoje eu sei que isso tem nome, autoestima. Quando me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável. Pessoas, tarefas, tudo e qualquer coisa que me pusesse para baixo. De início, minha razão chamou essa atitude de egoísmo. Hoje eu sei que se chama amor próprio. Quando me amei de verdade, percebi que minha mente pode me atormentar e me decepcionar. Mas quando a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Tudo isso é saber viver, né? Ele fala muitas coisas, muitas. O texto é maravilhoso, mas eu separei aqui os trechos que eu acho que tem mais a ver com a nossa conversa. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, se concordam, se discordam, se acharam bonito, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem comentar a respeito. Dani, deixa eu dar a palavra para vocês. Quem fala primeiro, né?
Então, o texto é assim, bastante interessante, né? Depois eu vou até procurar para ler ele inteiro. A parte que me chamou a atenção, né, que é a segunda parte que fala exatamente do amor próprio, né, e de você se afastar e afastar de você tudo aquilo que te faz mal, né? Que a grande verdade é que quando a gente faz isso, a gente está se valorizando, né? Porque muitas das vezes a gente se depara com situações que a gente acha que as pessoas estão maltratando a gente, né? E as pessoas, que sempre alguém está fazendo alguma coisa contra a gente, mas a verdade é que a gente que está permitindo, né? A pessoa, ou uma circunstância, ou uma situação, né? Nos ferir, né? Então, assim, quando a gente se ama de verdade, né? Quando a gente enxerga quem nós somos e o valor que a gente não permite que determinadas coisas ou pessoas venham nos maltratar, venham nos ferir, né? Porque a gente sabe onde a gente está, a gente sabe quem a gente é, né? A gente sabe o valor que a gente tem e a gente consegue superar, né? Não que a gente não vá sentir, a gente não se torna frio, a pessoa faz uma coisa, eu não me atinge, não é isso. Mas a gente consegue superar por a gente saber quem a gente é, né? Não, peraí, vamos ver o que aconteceu, né? E aí a gente consegue realmente separar as coisas, né? Não, isso aqui não vai me ferir, isso aqui não vai me machucar, eu não vou permitir, né? E eu vou reagir com o amor que eu sei que eu tenho por mim, né? Com o amor que eu descobri ter por mim. Maravilha. Gi? Eu achei lindo esse texto, eu ainda não tinha lido. Eu fiquei com medo, porque uma psicóloga... Dani, a gente está aqui numa situação bem complicada. Uma psicóloga, ela vai avaliar tudo aquilo que a gente for falar, Daniela. Deixa eu te contar. É uma situação difícil para mim e para você. Quando você falou, Senhor, a psicóloga Gisele, eu falei, ai. Fala, Gi. Tem nada disso, não vou avaliar nada. É sempre construtivo, né, a gente poder dividir opiniões, pensamentos, não tem nada fixado, nem pronto. A gente vai conhecendo várias coisas ao mesmo tempo, mas assim, esse texto eu adorei, não tinha lido, só umas partes assim que eu sei que é conhecido, porque a gente vê muito hoje em dia, né, frases, textos nas mídias sociais, né, que as pessoas compartilham muito, mas ele todo assim eu não tinha lido ainda não, mas assim, me chamou bastante atenção, né, de uma profundeza, né, que fala que a partir do momento que eu comecei a me amar, que eu comecei a me conhecer, então eu pude relaxar. O quanto isso é importante, e a gente aprende que a gente pode relaxar porque faz sentido pra gente. Então, é quando eu encontrei a mim mesmo, eu não precisava mais ser alguém planejado ou editado para o outro. Mas aí, quando eu compreendi tudo isso, eu me encontrei, né? E aí eu pude relaxar, porque eu sei que fazia sentido para mim, eu sei que a partir daquele momento eu já poderia me relacionar com as pessoas da maneira como realmente eu sou. Porque quando a gente fala de autoestima, a gente fala disso, né? Da gente reconhecer que a gente tem qualidades e defeitos e que a gente se ama, tem esse apreço pela gente mesmo, sabendo que a gente acerta e que a gente erra, que somos humanos e compreendemos esse aspecto. Lógico que não queremos errar e lógico que queremos acertar e queremos fazer da melhor maneira possível, mas entendemos que às vezes cometemos falhas e erramos sim. Estamos aprendendo, né? E essa aprendizagem faz com que às vezes saia um pouquinho do trilho, que a gente vai experimente uma outra maneira até encontrar essa essência, porque a gente fala muito disso, né? A nossa essência. Então, quando a gente está perdido, é porque a gente ainda não se encontrou com essa essência, ou se encontrou em algum momento, né? Quando a gente era pequeno, e aí, conforme a gente foi desenvolvendo a sociedade, o meio, né? Vai moldando a gente para um sentido, e às vezes a gente se afasta um pouco
pouquinho dessa essência que a gente vem desde a nossa matriz genética, e em algum momento a gente se perde para poder realmente suprir a demanda do outro, para poder ser aceito pelo outro, pela sociedade, pelas pessoas que estão ao nosso redor, e entender que a autoestima é isso, esse olhar para a gente sabendo, eu tenho qualidades e tenho defeitos, eu não sou nem só as qualidades e eu não sou só os defeitos, eu sou todo esse conjunto e estou sempre disposto a aprender e a melhorar em busca, como a gente fala, né, dessa melhor versão de mim mesmo, dessa autoestima equilibrada, né, da gente saber que tudo bem, a gente acerta, a gente erra, mas a gente está sempre buscando fazer da melhor maneira possível. E aí a gente vai trazendo esse autocuidado, esse autoamor, e esse autoamor vai construindo uma autoestima que consegue lidar com todos esses percalços, que consegue, apesar de tudo que acontece à nossa volta, consegue deixar a gente firme, com uma estrutura positiva, até mesmo para a gente poder se amar mais, ter esse cuidado, esse carinho, ter esse amor próprio pela gente, né? Exatamente. Quando você falou melhor versão, eu pensei como a gente às vezes se machuca, se superestimando e achando que a gente vai ter uma versão perfeita e não uma melhor versão nossa, né? Porque perfeito a gente conhece que é só um. A gente vai lutar por uma melhor versão, mais aproximada dessa versão perfeita, desse perfeito, mas a gente não vai... Uma versão perfeita não existe. E aí é que a gente se machuca. E aí é que às vezes a gente vai perdendo o amor por nós mesmos, que a gente acha que a gente pode sim ser perfeito, a gente vai sim ser melhor que o outro. Se a gente perceber que a gente, como a Gi falou, que a gente tem as falhas, os acertos, os erros, assim como os outros também têm conosco, vai todo mundo se respeitar, todo mundo conseguir se relacionar muito bem, porque todo mundo sabe que todo mundo é igual. A gente vai ter os nossos tropeços, vai tropeçar, vai cair, vai levantar. Assim como, e aí a impressão que dá é que quando a gente não aceita os nossos tropeços, e aí vocês me dizem se eu estou falando alguma besteira, não aceita os tropeços, não aceita as próprias falhas, a impressão que dá é que a gente acha que a gente pode ser perfeito, que todo mundo que tropeça também está errado. Sim. A gente se coloca num patamar assim, não, eu errei, eu não posso errar. Não, eu tropecei, eu não posso tropeçar. E todo mundo tropeçando, então, tá na mesma balaia, tá ruim, tá todo mundo ruim. Só ele que tá buscando a perfeição e que tá certo. Tô falando besteira, Dan? Não, é como se a gente estivesse olhando no espelho o tempo inteiro, né? Sim. E aí a gente aponta só os erros dos outros. Sim. Né? E assim, a Gi falou sobre quando você tá perdido, né? Você não acha que você tem que agradar os outros. Uhum. Né? Então a gente vive debaixo de uma pressão. Sim. O tempo inteiro, né? Então, se a gente não relaxa, né, que na verdade a gente precisa saber se está agradando a gente primeiro, né? A gente vai fazer zilhões de coisas, né? Tomar decisões super atropeladas para agradar o outro e sempre precisar, e a gente vai sempre precisar de aprovação, sim, né? Sim. Sempre precisar da aprovação do outro. É verdade. Então, se alguém discordou, se alguém não aprovou, a gente está ali achando que, né, não é desse jeito, então e fica perdido, buscando várias direções, né? E como o Leandro falou, a gente vai estar sempre apontando os outros, achando que as pessoas também estão cometendo esses mesmos erros, que às vezes nem são erros, né? Então, é a vida, são as tentativas da vida. As reações, né, que a gente tem e a gente vai aprendendo com elas. É verdade. Mas aí a gente prejudica os nossos relacionamentos, o nosso relacionamento com nós mesmos e com as pessoas. Uhum. Né? Porque a gente fica numa posição crítica o tempo inteiro, né? Para a gente e para os outros. Sem relaxar, como a gente estava falando, né? Sem relaxar em nenhum momento. Sem relaxar, exatamente. É uma tensão. E a vida vira uma tensão. Né? Essa primeira temporada do Relaciona está fechando com esse assunto, amor próprio. Eu estava pensando nisso agora antes de vir para cá gravar com vocês. Como é interessante, né? Porque a gente tem a palavra de Deus como base de, né, regra de fé e de prática, e a palavra diz que sem amor nada vale.
Nada vale. Então, aqui nessa primeira temporada, a gente falou de chamado, a gente falou de trabalho, a gente falou de amizade, de filhos, e o outro eu esqueci. De Vida 2. Vida 2 foram 6. E artes, né? E agora a gente está fechando com amor essa primeira temporada, porque realmente, se tudo isso, se não tiver amor, de nada vale. E, Gi, esse amor, como a Dani acabou de falar, se não começar na gente, nada vai acontecer fora da gente, não é isso? Sim, porque a partir de tudo vai começar do olhar que a gente tem da gente mesmo. Uhum. A gente só pode aprender ou construir algo que faz sentido pra gente na posição da gente compreender. Então, assim, se eu sei me amar, é porque eu tô pronto para amar o outro. Uhum. Porque se eu não tenho essa medida comigo mesmo, como eu posso amar o outro? Como pode fazer sentido para o outro, né? Uhum. E aí, senão, eu vou estar o tempo todo me relacionando comigo mesmo, mais refletido no outro. Porque quando a gente não tem esse hábito de se olhar, de se autoanalisar, de entender o que é nosso, o que é do outro, fazer essa separação, a gente vai compreender que tudo que acontece com o outro ou comigo mesmo tem a ver com o outro. Uhum. E quando a gente se conhece, a gente consegue entender, não, esses aqui são as minhas qualidades, esses daqui são os meus defeitos, isso daqui sou eu. Então, não tem a ver com o outro, mas quando eu não me conheço, eu vou ficar o tempo todo buscando a mim mesmo no outro. Uhum. E aí o outro vai ser sempre do jeito ou que eu sou, ou que eu não sou, e eu vou me ver refletido no outro. Só que nessa composição toda, eu vou estar sempre me enxergando no outro, eu não vou conseguir olhá-lo, eu não vou conseguir identificar o que é ele, então eu vou estar sempre me relacionando comigo mesma, mas refletido no outro. E como isso, às vezes, afeta as relações pelo fato de eu não conseguir enxergar ou o meu filho, ou não enxergar o meu marido, a esposa. Por quê? Porque vai dessa compreensão. Eu não sei o que é meu, eu não sei o que é dele, então como eu vou poder respeitar o que é meu, o que é dele? Então, o tempo todo a gente vai estar nesse conflito. Então, quando eu entendo que eu preciso saber que aquilo não faz parte do outro, mas faz parte de mim, eu posso deixar o outro ser quem ele é. Meu Deus, e ele tem todo o direito de ser isso, né? E cada um tem o direito de ser o que é, mas não do que a gente vai julgar e vai dizer você é assim ou você é assim. Eu até às vezes brinco, nossa, como a gente sabe como o outro é, né? Mas às vezes a gente é incapaz de dizer o que a gente é, né? Então, o outro é isso, o outro é aquilo. E às vezes eu até brinco, me fala aí, 3 qualidades suas. Aí todo mundo fica parado, qualidade, mas então me diz 3 defeitos do outro. A gente sabe todos os defeitos, até o que ele não tem. Se não tem, a gente coloca, a gente ensina. A gente ensina. E quantas pessoas, às vezes, chegam até no consultório e falam, caramba, eu acreditei que eu era isso realmente, mas eu não sou. Porque a gente acaba, de tanto ouvir o outro repetir e falar que a gente é de uma forma, a gente acaba internalizando aquilo e a gente acaba colocando a força, dizendo assim, não, isso aqui é meu mesmo, o outro falou, então eu vou ter que embutir aqui dentro de qualquer jeito. E quanto isso às vezes fere, magoa, o quanto a gente adoece por conta, porque eu tenho que dar conta do que o outro espera de mim. E eu, às vezes, não vou conseguir suprir a sua expectativa, porque às vezes eu não consigo nem suprir a minha. A própria, então, exatamente. Então, quanto é importante a gente deixar o outro, deixar ser quem ele é. E às vezes ele vai errar e ele vai acertar, e ele vai ter que aprender isso. E às vezes eu vejo muito isso com os filhos, né? O quanto a gente quer que os filhos acertem o tempo todo, né? Então eu vivi isso, então eu não vou deixar meu filho viver porque ele vai passar por tudo que eu passei. E às vezes eu pergunto, quem é que disse que ele vai passar? Quem disse que ele vai ter a mesma experiência que a sua? A experiência dele é dele, é única. A sua foi sua. E às vezes a gente quer evitar, remediar o tempo todo, né? Não deixar que o filho faça isso ou faça aquilo, porque ele não pode passar pela mesma coisa que eu passei. Mas ele precisa passar pelas situações que ele vai precisar passar
porque ele vai precisar crescer, ele vai precisar desenvolver. Lógico que quantos pais a gente vai estar assistindo, a gente vai passar os princípios, os valores, tudo aquilo que a gente tem para oferecer, isso é importante, mas saber que também eles vão aprender. E eles o crescimento vão aprender... deles depende desses tropeções deles também, né? Sim. E o nosso também precisava disso, mas até mesmo por falta de conhecimento, quantos nossos pais me impediram muitas coisas da gente poder aprender. E seria muito mais fácil hoje, enquanto adultos, a gente tomar decisões, fazermos coisas diferentes, mas assim, como não prepararam e nem desenvolveram algumas habilidades e capacidades nossas, a gente teve que aprender na marra, né? Porque às vezes a gente fala, ou vai ou vai. E lá para o fundo do poço para depois subir, sabe, enxergando, não é bem assim, né? Não é essa desgraça toda, né? Era para eu aprender, era para eu crescer. Era para eu crescer. Gente, ou então, eu aprendi isso a vida inteira e caramba, agora será? Não faz tanto sentido. E às vezes a gente não encontra assim. Exatamente. Eu, antes de fazer os encontros aqui, os Relaciona, eu sempre faço uma pesquisa antes. Eu tenho um Google Docs, eu envio para umas pessoas, para as pessoas responderem algumas coisas referentes ao tema que vai ser tratado. Então, a primeira pergunta que eu fiz nessa pesquisa referente ao amor próprio foi, tem sido mais fácil amar outra pessoa ou amar você mesmo? 100% das respostas é mais fácil para mim amar outra pessoa. Nossa. Dani, por algum tempo da tua vida também foi assim? Na minha foi, por muito tempo. Sim, era muito mais fácil amar outra pessoa do que amar a mim mesmo. Sim. Contigo também foi? A gente é normal, né? A gente é normal. A necessidade de aceitação, né? E assim... achar que o outro é melhor, né? Essa coisa do melhor e do pior, né? Complicado na cabeça, né? Muito tempo. E se a gente não tomar cuidado, a gente se depara com isso em alguns momentos, né? Sim, ainda hoje, né? Ainda hoje. Nossa, gente, como é? Como assim, é normal cresce, isso. Mas a gente continua tendo as nossas experiências, a gente continua vivendo situações que a gente não viveu ainda. Sim. Então, se a gente não... se a gente não observar, né, como a gente falou, se a gente não analisar, né, não se essa autoanálise tem que ser todo dia, né? A gente acaba cometendo, né, o mesmo erro. Sim. Né? E assim, e às vezes eu creio que isso aconteça porque a gente precisa de aceitação, né? Então a gente achando que a gente vai ser amado, aí a gente está se amando, né? Então a gente quer... A gente é passível de amor, né? Se o outro nos ama, a gente pode se amar, então, né? O amor do outro. Né? Ou então, eu estou amando bem, né? Então eu sou legal. Eu não estou amando bem, se eu não sei amar. E é interessante que durante muitos anos, eu me casei com 33 anos, e durante muitos anos na minha vida eu orava e eu falava, Jesus, eu gosto tanto de amar, Senhor, como é que pode que eu não tenho ninguém? Me ajuda! Eu quero tanto amar, eu gosto tanto de amar, como assim? Mas hoje eu entendo que eu não estava preparada porque eu não me amava. Sim. Né? E aí, quando isso acontece, você suga o amor do outro. Sim. Né? E aí, por mais que a pessoa faça, você nunca vai estar satisfeito, porque você não se ama. Então, a pessoa pode, né, colocar um tapete de flores para você passar, que vai estar faltando alguma coisa. Né? Que não vai ser suficiente, porque você não se ama. E aí eu entendi que se eu não conseguisse ser feliz sozinha, eu não conseguiria ser feliz com ninguém. E aí eu comecei a investir nisso. Né? Investir em você mesma. Eu falei, Jesus, então vamos lá, né? Se o negócio é ser feliz sozinha, vamos ser. Se o negócio é me amar, eu vou me amar. Né? E aí eu entendi, sabe? Quando eu me casei, eu entendi. Falei, meu Deus, se eu me casasse do jeito que eu estava, eu ia trazer isso tudo para dentro do relacionamento e não ia durar nem uma semana. O negócio ia ficar feio. Né? Então, eu precisava ter essa experiência de entender que
que eu precisava me amar para poder amar outra pessoa, né? Eu tive até uma situação com uma amiga que ela estava passando por um momento difícil, né? E ela sempre falava, ai, Dani, te amo tanto, porque a gente estava caminhando juntas, né? Tava tentando se ajudar e tudo. E aí eu falei para ela, falei, ó, só vou acreditar que você me ama o dia que você comprar um presente para você. Ela, que isso, Dani? Eu falei, o dia que você comprar um presente para você, eu acredito que você me ama. Aí ela ficou assim, chateada comigo, não entendeu. E depois de um tempo, ela veio para mim e ela falou, Dani, eu comprei um vestido para mim. E agora eu posso te amar, porque eu me amo. Eu falei, é isso. É isso aí. Falei, é um segredo, né? Uma essa é a prática, chave, um segredo. É um segredo que muda uma chave, né? Porque como que eu vou dar algo que não flui de verdade de dentro de mim? Né? Eu vou estar maquiando. A né? pessoa mais íntima com quem a gente convive é a gente mesmo. Então, se a gente não consegue amar a pessoa mais próxima, que é a gente mesmo, como que a gente vai amar o outro? Como? Sim. Gi, essa coisa da gente não querer olhar para si, né? Não se olhar num espelho. Eu ouço muitos relatos de gente que não consegue nem se olhar literalmente no espelho, não consegue. Ela corre lá, penteia o cabelo, mas não para olhar os detalhes do rosto, enfim. Isso é questão física. Mas as pessoas não quererem olhar para dentro de si para resolver suas questões, para depois ir para o outro, isso complica tudo, né? Destrói todos os relacionamentos ao redor. Se a Dani não tivesse parado para ouvir a voz de Deus dizendo, olha, você precisa se amar primeiro, se ela não quisesse esse relacionamento primeiro, ela talvez não tivesse casado, ou teria casado e teria dado tudo errado, como ela falou. A pessoa não quer olhar para dentro de si, ela não quer. E acaba também buscando no outro aquilo que falta, né? Quando o outro chegar, vai suprir a minha necessidade. Isso. Quando o outro chegar, eu vou me sentir suficiente, igual como a Dani falou, né? Eu não me sentia suficiente, né? E aí eu fico o tempo todo querendo encontrar no outro isso que está faltando. Só que aí, olha o peso também para o outro. Então, o outro agora, ele tem esse dever, essa obrigação de me sentir suficiente, de me amar, de me fazer feliz e de cumprir com todas as minhas carências que eu tenho. Então, ele vai chegar porque ele tem que chegar e ainda mudar tudo que está imperfeito. Resolver tudo. Que tá bom. Resolver tudo. E ele nem sabe disso, né? Isso que eu ainda não sabe. Ele nem foi avisado. Caramba, eu tô anos e anos buscando alguma coisa, esperando alguém chegar e essa pessoa quando chegar, ela vai ter que suprir tudo isso, que eu nem sei o que é, e ele vai ter que dar conta, né? E aí que vem os relacionamentos e acabam se frustrando e ver que às vezes um relacionamento não dá certo, casa, começa a construir uma família e a gente vê que não deu certo. Que será que realmente começou naquilo que precisava entender, que mesmo tudo que eu tenho e tudo que o outro tem, a gente está disposto a se conhecer, a se amar, a respeitar e até mesmo reconhecer o limite, o meu limite do outro, saber que o outro também vai vir com uma caixinha cheia de coisas que às vezes vão bater muito com as minhas crenças, com aquilo tudo que eu aprendi com a minha família, né? Porque a gente sempre fala, né? O marido, a esposa, ele não vem sozinho, ele vem com vários familiares juntos, pais, a mãe, né? Com todo esse contexto, com tudo aquilo que ele agregou, né, de valor com a família que ele aprendeu, e a gente leva, né, aquela posição para o nosso casamento, e esse entendimento que a gente traz de bagagem acaba, a gente até descobre que não é muito o meu modelo e o modelo dele, né? E da gente entender que, lógico, que tudo que a gente aprende com a nossa família é importante, mas também da gente saber o que a gente pode levar para frente, o que a gente pode adaptar, o que nós vamos construir em conjunto e poder saber que tanto a minha parte quanto a dele é importante, mas saber aquilo que a gente vai querer construir nessa relação, né? E de saber que ele não vai ser o super-herói que vai chegar e vai transformar tudo que está imperfeito.
perfeita, mas saber que ele vai fazer parte disso, eu vou fazer parte da vida dele, e saber que em alguns momentos eu vou ter que acolher ele, ele vai me acolher, e saber que não vai ser perfeito, né? Vão ser duas pessoas imperfeitas, construir uma vida que também em alguns momentos não vai ser tão perfeita, vão vir as adversidades, as dificuldades, mas a gente saber que a gente está construindo junto essa vida e tudo que faz parte da gente. Quando a gente aceita Cobrança, né? As nossas perfeitas imperfeições, quando a gente entende e enxerga, a gente consegue entender, além de enxergar, que é mais fácil, a gente consegue entender as dos outros também. Não só de cônjuge, de relacionamento amoroso, mas dos amigos, filhos, pais, né? Tanta gente que precisa entender os pais, olhar para trás, entender as atitudes. Quando a gente consegue se enxergar nos nossos defeitos, nas nossas dificuldades, como a gente falou, nas nossas limitações, a gente entende as limitações de todos os outros ao nosso redor e consegue conviver bem com todo mundo, se relacionar bem com todo mundo. Gente, a gente está nos nossos últimos 6 minutos. E aí Nossa, passou tão rápido! Passou muito rápido. E a minha última pergunta... Poxa, eu queria mais! É assunto aqui para a noite toda, né, gente? né, Dani? Eu queria fazer uma última pergunta para vocês. Dani, vou começar com a Dani, que a gente falou agora. Dani, o que o teu relacionamento com Deus te ajudou a se relacionar melhor com você mesma? Então... Ou te ajuda, né? Me ajuda, isso. Deus, uma vez falou comigo, eu fui ministrar uma palavra sobre autoestima. E aí eu gosto de pesquisar as palavras, né? Eu gosto de ver os significados. Eu também. E aí eu encontrei o significado do verbo estimar. E quando eu vi o significado, foi assim, abriu algo na minha mente, algo assim muito forte que mudou, né, muita coisa dentro de mim. Né? Que estimar também significa dar valor, né, ou determinar o preço de alguma coisa. E aí eu me lembrei de João 3,16. Falei, Deus amou o mundo de tal maneira, valia tanto, que o preço que ele deu, né? O preço que ele determinou para a minha vida, né? O valor que ele colocou em mim, que ele depositou em mim, foi o sangue do seu filho unigênito, né? Para que, se eu apenas nele crer, eu não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu falei, isso já te enche a autoestima, né? Sim. Quem sou eu, meu Deus, quanto valor que eu tive. O Criador do universo colocou esse preço em mim, esse valor em mim. Como eu posso não me amar? Como eu posso não me valorizar? Né? E assim, e a palavra de Deus, eu amo o Salmo 139, porque ele fala da forma como nós fomos formados, né? E ele fala, maravilhosas são as obras das suas mãos, a minha alma o sabe muito bem. Né? Ele diz, de um modo tão tremendo e maravilhoso, eu fui formado. Então, o Senhor, ele personalizou a criação de cada um de nós. É muito amor, gente. Não é assim, ó, vou fazer quando a gente descobre isso, não tem como a gente não se amar, né? Não tem. Sabe? Não é demais, é personalizado, né? Então, ele amou quando... E ele planejou os nossos dias quando nenhum deles ainda existia. Né? Então, é muito cuidado, né? É muito carinho, é muito... Assim, as pessoas que costumam trabalhar com artesanato, né? Que fazem as coisas à mão, né? E elas têm aquela paciência, aquele carinho para decorar, para fazer com amor, e se apaixonam pelo que estão fazendo. Né? Eu estou tendo uma experiência com os bolos, gente. Então, eu faço o bolo, sai do forno, eu falo, ai, gente, que coisa linda. Apaixonada, fui eu que fiz, olha só que lindo. E é assim que Deus olha pra gente, olha só que coisa linda que eu fiz, né? Com um carinho tão grande. E isso, assim, é olhar para o Senhor e por esse amor tão poderoso, que é, né, um amor poderoso que pode nos transformar, que pode curar, né? Que pode
sarar as nossas feridas, as feridas da nossa alma, né? Um amor que compreende, que nos entende, que não nos pressiona, né? Que nos ajuda a relaxar, né? Então, esse amor faz com que eu consiga enxergar quem eu sou, né? E o valor que eu tenho para Deus, para o Criador, né? E isso faz com que eu me ame e ame ao meu próximo, né? Com que eu não permita que me maltratem, né? Ou que uma situação me maltrate, e também que me ajude a não maltratar. Porque a gente olha para o outro e fala assim, olha, se você soubesse como você é amado. Exatamente. né? Como que Deus te planejou, como Ele desejou você não se sentiria assim, e a gente deseja que as pessoas tenham esse encontro, né? Que elas sejam felizes, porque é o que Deus quer, que nós sejamos felizes. Exatamente, né? livres O Senhor e felizes. Só quer isso, gente. Aí eu falo, gente, relaxa, Deus só quer que você seja feliz. Livre e feliz. Livre e feliz. Essa sofrência toda. Né? Não precisa sofrer. Dani, muito obrigado, viu? Dani, muito obrigado. Eu quero aproveitar e te agradecer antes de passar a palavra para a Gi. Quero desejar que Deus continue te usando como Ele tem te usado. Eu tenho te acompanhado, ainda que geograficamente de longe, né? Mas interneticamente de perto. Graças a Deus pela internet. Graças a Deus pela internet. Eu fico muito feliz assim de ver a tua caminhada e como Deus me aproximou de pessoas assim, de uma caminhada próspera assim nele, né? Na presença dele. E isso me faz muito feliz saber que eu sou cercado de gente assim, de gente próspera, de gente que dá certo, de gente que abre a boca para falar o bem, para fazer o bem. Isso é maravilhoso. Te ver é maravilhoso e ter você na minha vida ainda é maravilhoso. Então, muito obrigado por você estar aqui comigo, por você estar na minha vida. Que Deus continue te prosperando em tudo aquilo que você fizer. Gi, eu vou passar então agora para você. Muito obrigado pela tua presença. Eu vou te agradecer antes de encerrar tudo. Eu fico muito emocionado e grato a Deus quando uma profissional como você se disponibiliza para uma conversa como essa, uma conversa, né, normal, assim, entre amigos, entre irmãos, enfim. Muito obrigado mesmo. Que Deus te prospere, que Deus possa te honrar de uma maneira que eu não consigo te honrar, que Ele te honre no teu trabalho, que você seja boca dele para a vida das pessoas, que você tenha uma sabedoria acima do normal, que é sobrenatural, que é o lugar onde a gente vive, uma sabedoria ímpar, assim, que vem de Deus para poder lidar com as vidas, para poder abençoar as vidas e conduzi-las à luz, né? Tanta gente hoje vivendo na escuridão, e essa é uma profissão tão linda, tão, não sei, uma profissão tão de Deus, assim, ser psicólogo. Eu amo essa profissão, amo essa carreira, e você ter a possibilidade de ajudar as pessoas a encontrarem uma luz para a escuridão onde elas estão se encontrando. Então, assim, que Deus te prospere muito nessa tua caminhada. Eu já vejo você muito próspera, você tem uma luz, assim, o teu rosto tem uma luz de prosperidade do Senhor. A gente enxerga isso. Amém. E que seja sempre assim, cada vez mais. Muito obrigado, tá? Deus te abençoe. A minha pergunta para você é um pouco diferente. Um pouco diferente. Você, como psicóloga, como profissional, você acha que um relacionamento com Deus ajuda a caminhada das pessoas? Assim, você acha, como profissional mesmo, eu estou te perguntando, você acha que ajuda essa manutenção interior, assim, esse autoconhecimento, um relacionamento com Deus, um relacionamento, uma vida espiritual, ajuda as pessoas de alguma maneira? Se a gente parar para pensar até da própria ciência, psicologia, a gente também vê muito na Bíblia o papel, né, de Jesus como esse psicólogo, né, tentando levar, né, a palavra, a mensagem, o amor. Então, da gente entender a todo momento que o trabalho do psicólogo é esse amor, esse acolhimento, né? Então, quando eu às vezes me vejo como psicóloga trabalhando com a ciência, mas também levo comigo a minha humanidade, o meu amor. Então, quando a gente entende que Deus nos ama, que a gente aprende a se amar, e a partir disso a gente é um apoio para a pessoa que sofre,
Então, não tem nada de mais bonito e belo do que a gente entender que o amor de Deus faz com que a gente aprenda a se amar e que a gente aprenda a amar o outro. No ponto de, cada dia que a gente vai exercer a nossa profissão, a gente encontra pessoas diferentes, carecida muitas vezes do entendimento, de um carinho, de um amor, né? Que às vezes vai além da ciência mesmo, mas da ciência que eu falo, de ter toda a teoria, de tudo que a gente tem como profissão, mas da gente também ter o nosso lado humano, sensível, para saber tocar a alma do outro, para saber lidar com cada momento daquela pessoa, de saber quando é o momento que ela precisa ser acolhida ou no momento que a gente não pode intervir. Então, traz essa sensibilidade que vem de experiências realmente com as nossas vivências, com aquilo que a gente vai aprendendo ao longo da vida, com tudo aquilo que a gente é como pessoa e que leva a gente a ser cada dia mais humano, de entender o amor nessa completude toda. Então, a partir do momento, até mesmo que escolhe essa profissão, tem um amor muito genuíno, uma coisa muito voltada ao outro também. Mas de saber, e fica até mais fácil quando a gente compreende isso, é de saber separar o que é meu e separar o do outro. Então, toda vez que a gente vai trabalhar na intervenção, eu sei que a dor é dele, eu sei que as vivências é dele, mas que eu posso acolher, mas eu sei que não é minha. Mas eu vou estar sempre naquele papel da empatia, de saber que a dor, ele sofre, e que ele merece o amor, e a gente vai acolher e a todo momento levar esse carinho e esse cuidado. Então, às vezes a gente fala, né? E é um papel da gente como ser humano de acolher o outro. E o psicólogo, ele acaba acolhendo com a fala dele, com o olhar dele, com todo instrumento e técnica que ele usa para fazer com que as pessoas fiquem melhores, que elas possam encontrar um sentido da vida, que elas podem se amar e levar um pouquinho de esperança, né? Independente das crenças, porque cada pessoa tem suas crenças, né? E saber que mesmo ela não tendo uma crença, que eu sempre falo, né? A psicóloga não tem religião, mas a pessoa da Gisele tem. Mas assim, de saber que eu separo isso. Então, cada pessoa que entra, ela vai ter o meu amor como ser humano, como profissional, e que ali eu vou recebê-la, eu vou acolhê-la, eu vou estar junto com ela, né? Eu sempre falo para eles, é o nosso caminho, a gente vai junto até onde der para ir, né? Porque às vezes chega ao fim, e que ele tem o meu apoio, que ele tem o meu cuidado, que ele tem essa relação, esse vínculo terapêutico, a gente fala muito, e é através desse vínculo que tem a melhora, que a gente pode estabelecer através do relacionamento, né? Através do um relacionamento profissional, mas é empático, e você tem os instrumentos, né? A ciência a teu favor, que faz que esse relacionamento seja um relacionamento curativo, né? E as pesquisas ainda mostram que esse relacionamento, esse vínculo com o paciente, que acaba trazendo a melhora. Muito mais do que tudo que a gente vai levar de técnica. Que é dito. É esse acolhimento, esse relacionamento. Como você fechou. É o relacionamento. Incrível. Mas não de uma forma que seja da pessoa, do terapeuta, mas que seja de toda a técnica, de tudo que a gente utiliza, mas desse vínculo que tem muito a ver com o terapeuta, que quanto mais próximo for, ele vai conseguir desenvolver, mas não de dizer que ali a gente vai se tornar melhores amigos ou não. É numa relação profissional mesmo, mas que é válida para a terapia, que é válida para a construção daquele vínculo durante o processo terapêutico. Que maravilha. Essa profissão é linda, eu amo. Olha, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Antes da gente encerrar, Gi, deixa o teu @ como as pessoas podem te achar. Lá no Instagram. Você tem Instagram, eu sei. Tem. É @ o quê? O meu Instagram é @psicóloga Gisele com 2 L's Ferreira.
Tá, eu vou pode ir colocar lá no depois na Instagram. audição. Depois eu ponho aí Estou embaixo. sempre dando umas dicas, estou sempre falando de saúde mental, emocional, saúde, qualidade de vida, transformação de vida, porque a todo momento a gente está em busca disso, de se transformar, de melhorar as nossas relações, de melhorar a nossa vida e ter uma vida saudável, com saúde em todos os aspectos, até do campo que leva até a espiritualidade, que hoje até a Organização Mundial de Saúde, ela entende que a espiritualidade também é saúde. Sim. O quanto é importante para a nossa saúde a gente desenvolver a nossa espiritualidade. Tem uma conexão espiritual, né? É uma conexão espiritual da saúde. E faz bem, tanto para o físico, para o mental, o espiritual é importante, até para o social. Se a gente, igual que a gente está falando, né? Se a gente conhece, se a gente ama, se a gente põe em prática todo esse contexto mesmo da gente entender a espiritualidade, o divino, a gente se transforma em pessoas melhores, a gente constrói vidas e tudo em torno do que a gente acredita. E a fé e a esperança, né, faz a gente acreditar, faz a gente querer mais e mais e vencer. E isso que faz todo sentido, né? É isso aí. Dá um gás na gente. Fé e esperança dá um gás. Dá renovo a cada dia. Dani, obrigado, tá, Gi? Um beijo pra você. Eu que agradeço. Foi maravilhoso estar esse momento aqui. Dani, você tem Instagram? A igreja tem Instagram? Onde é que as pessoas te acham? Qual é a igreja que você ministra? Você tem um livro? Fala o nome do livro. No Ministério Apostólico Missão Arca. Vocês têm Instagram? Tem arroba? Tem. Arroba MA Missão Arca. Tá, depois eu coloco direitinho na edição. Tá. E fala o nome do teu livro. PRA, Palavra de Vida. E o teu nome que tá como autora, como é que é? Eu já vi lá no Amazon. Fala. Daniele Ferreira, não é isso? Daniele Ribeiro Gonçalves. Olha, não sei de onde eu tirei o Ferreira. Então tá bom, Dani. Olha, foi um prazer conhecer a Dani também. O Ferreira tá aqui, o Ferreira é o da Gisele, ó. Eu falando Daniele Ferreira e Gisele Gonçalves. Dani, foi um prazer te conhecer e estar aqui com você nessa live. E muito gostoso quando você fala, a gente sente o amor de Deus na sua vida mesmo. É verdade, essa é a Dani. Eu chegava a me arrepiar. A Dani é isso. Sente o amor de Deus. De perto é maior ainda. Ela fala, parece que vem... Toda a doçura de Deus vem através da voz dela. É maravilhoso. A Dani é muito doce. É lindo. E a gente sente, dá para sentir. Foi lindo dividir esse momento aqui com vocês. Meninas, muito obrigado. Uma boa noite. Que a gente possa se falar, tá? Isso. Vamos trocar contato. Agora todo mundo já tem um arroba de todo mundo. Um beijo. Boa noite. Muito obrigado, viu?